Saudações, galerinha! E aí, estão estudando muito? Espero que sim, espero que estejam focados aí durante esse período de quarentena. Na aula de hoje, nós vamos falar um pouco mais sobre leis de Newton, mais especificamente nos tipos de força. Nós já conceituamos as três leis de Newton, já conceituamos o que é força, o que é massa, e a partir de agora nós vamos conceituar alguns tipos de força. Então, vamos lá comigo, pessoal, vamos lá! A primeira força que nós vamos conceituar é a força peso. É uma força que vai existir em toda a superfície da Terra. A força peso ela é responsável por atrair os corpos em direção ao centro da Terra, estejam onde estiverem no campo gravitacional da Terra. Então essa força peso ela vai ser responsável por essa força de atração, de puxar os corpos. Você pode fazer um experimento bem simples agora. Levante-se e dê um pulo. Você vai ver que você volta em direção ao centro da Terra, justamente por você sofrer a ação de uma força gravitacional que vai te puxar para baixo. Então, essa é a característica da força-peso. Aqui, ó, força com que os corpos são atraídos para a superfície da Terra. Então, nós temos aqui três situações para exemplificar essa atuação da força-peso. Então, tem aqui ó, um corpo próximo à superfície terrestre, ele vai ser atraído em direção ao centro da Terra. Tenho aqui um corpo apoiado no solo, ele também está sendo atraído, só que aqui ó, também com direção ao centro da Terra. E tem aqui um corpo apoiado na parede. Então, mais uma vez, a força-peso vai sempre apontar para baixo, tá? Para baixo na vertical, sempre é vertical para baixo a força-peso. E como é que eu calculo a força-peso? Pela segunda lei de Newton, nós vimos lá que a força é igual ao produto da massa vezes a aceleração, vetorialmente. Então, a força-peso também vai ser um produto da massa do corpo pela aceleração. Que aceleração é essa? A nossa aceleração G, a nossa aceleração gravitacional. Lembrando que G, ele mede 10 metros por segundo ao quadrado em módulo. Isso já é aquele arredondamento que nós fazemos, pois nós sabemos que a aceleração da gravidade não mede esse valor, ele é arredondado para facilitar nos cálculos aqui no ensino médio. E com isso nós definimos a força-peso. Um outro tipo de força, pessoal, que nós vamos ver é a força de tração. Então, a força de tração vai ser sempre aplicada em um fio ou até mesmo uma barra rígida. Vamos supor que tu quer puxar o teu notebook ou o teu computador aí pelo fio, pelo cabo que liga o computador. Então, você vai puxar o fio e ao fazer esse puxamento, quando você puxa o fio, o que é que vai acontecer? Vai ser aplicada uma força ao fio e esse fio vai levar a força até o teu notebook ou computador. Isso vai fazer com que ele se desloque. É o que nós temos aqui, pessoal. Tá? Essa força é conhecida como força de tração. O que é que acontece na força de tração? Então tem aqui, ó, inicialmente, antes de puxar o cabo de um objeto qualquer, como uma caixa, a tração é nula, tá? Então não tem força de tração ali naquele momento. Já aqui, ó, na iminência do movimento, nós temos a tração diferente de zero. Nós já temos um valor da tração porque você já esticou a corda. E aqui, quando você está em movimento, o corpo vai aplicar, você vai aplicar uma força ao cabo e esse cabo vai fazer com que a caixa aqui se desloque, a caixa entre em movimento. Essa é a nossa definição de força de tração. Tá? Então, sempre uma força aplicada a um cabo ou até mesmo uma barra rígida. Tá? Então, geralmente nas questões, a força de tração, o fio vai ser considerado o ideal. E o que é um fio ideal, pessoal? Um fio ideal ele é inextensível, ou seja, você vai puxar, mas ele não vai esticar, obviamente. Ele apresenta massa desprezível, ou seja, você não vai considerar a massa de um fio, ou do cabo, ou até mesmo de uma barra, e nós sabemos que dependendo da espessura de uma corda, ela pode ter uma massa muito grande. Então, vocês vão desconsiderar essa questão da massa, ela vai ser desprezível, isso para um fio ideal, ok?
e elas possuem flexibilidade. Possuir flexibilidade quer dizer que ele vai transmitir toda a tração com que tu puxa esse fio para o objeto. Ele não vai esticar, tá, pessoal? Então, isso daí são as características de um fio ideal. Viu na questão? A questão fala de fio ideal, então saibam disso que tem essas características. Não vai influenciar aí na aplicação da força de tração, beleza? Um outro tipo de força que nós temos é a força normal, que pode ser representada dessa maneira, não é? Um F, um índice N, ou simplesmente um N com a notação vetorial. E o que é a característica da força normal, pessoal? Tá aqui, ó, ela é exclusivamente de contato entre dois corpos. Só vai existir força normal quando eu tiver o contato entre dois corpos. Se eu não tiver o contato entre dois corpos, eu não vou ter força normal. Então, a força normal ela é exclusivamente de contato. Existiu contato, existiu ali uma força normal relacionada ao contato. Beleza? Avançando aqui, vai ser sempre perpendicular à superfície. Ou seja, independente de onde esteja a tua superfície, a força normal tem que ser perpendicular a ela. Ok? E ela não forma um par ação e reação com a força-peso. Porque é comum a gente pensar, por exemplo, no notebook, em uma mesa, como é nesse exemplo aqui. A força normal vai existir porque o notebook está em contato, então ela vai ser perpendicular à superfície. E vai existir também uma força-peso que puxa esse computador em direção ao centro da Terra. É claro que o computador não passa da mesa, porque a mesa é feita de uma estrutura rígida, e aí ele aguenta uma certa força aplicada a ela. Então, isso daí, a força-peso, no caso, ela não vai ser um par de ação-reação com a força normal. O que é que acontece? Em alguns casos, elas se equilibram. É o que acontece com qualquer objeto que está em cima da tua mesa, que está em cima da minha mesa nesse momento. Então, se você tem um livro em cima da mesa, ele não se movimenta. Ele está parado com relação à mesa, obviamente. Por que isso acontece? Porque tem uma força-peso ali puxando o livro para baixo, em direção ao centro da Terra. Mas também tem uma força normal que está para cima na vertical, perpendicular à superfície, que impede com que esse livro simplesmente seja puxado pela força-peso até danificar a mesa, por exemplo. Então eles acabam se equilibrando. Mas no caso de uma parede, pessoal, se você coloca um objeto na parede e você solta esse objeto, se ele não estiver seguro por nada, por um parafuso, por uma cola, ele simplesmente vai cair em direção ao centro da Terra devido à força-peso. Se o objeto está em contato com a parede e a força normal deixou de existir, não, a força normal não deixou de existir, ela encontra-se aqui, ó. Só que perpendicular à parede. A parede está na vertical. Então, algo perpendicular à parede vai estar na horizontal. Então, não vai mais coincidir com a força-peso que vai estar para baixo, não é? Em direção ao centro da Terra. Então, nem sempre a força normal vai se equilibrar com a força-peso. A força normal vai existir enquanto existir contato. Não existiu mais contato, não existe mais a força normal. Fechou, pessoal? Então, vamos para o próximo agora. Um outro tipo de força é a força elástica. Qual é a característica da força elástica? Ela é responsável pela deformação dos corpos e apresentam propriedades elásticas, pessoal. Exemplos: uma mola, tá? Então aqui eu tenho uma mola de uma caneta, por exemplo, e ela apresenta propriedade elástica. Isso quer dizer que se eu puxo ou aplico uma força aqui e solto, a minha mola tende a voltar para a sua posição inicial, a sua posição relaxada. O mesmo acontece, por exemplo, com uma borracha. Então eu tenho aqui uma borracha, se eu esticar essa borracha, ela vai sofrer uma deformação, mas quando eu soltar, quando eu parar de esticar, quando eu parar de puxar, o que é que vai acontecer com ela? Ela vai voltar à sua posição inicial. Por que isso acontece? Porque tanto a mola quanto a borracha, elas possuem uma propriedade de elasticidade. E isso sempre vem acompanhado de uma força elástica. A força elástica é uma força restauradora. Significa que ela tende sempre a restaurar a posição inicial de um objeto
que é submetido a uma força elástica. Isso também vai ter características, a capacidade de deformação do objeto. Então, quanto mais difícil é para você esticar uma mola, ou até mesmo uma borracha ou um elástico, maior vai ser a capacidade desse objeto de sofrer uma deformação. E o que vem explicar isso para a gente é o que nós vamos ver a seguir aqui no próximo slide. Então, a força elástica ela pode ser obtida pela lei de Hooke, tá? Então, não é o Hulk verde lá da Marvel, tá, pessoal? É um cientista aqui. Então, para isso, vamos analisar a seguinte situação. Eu tenho aqui uma mola relaxada, ou seja, com o comprimento inicial que ela tem, sem estar comprimida ou sem ter sido puxada. E o que é que vai acontecer? Vou aplicar aqui uma força para baixo, de modo a produzir um alongamento na mola, de modo a aumentar aqui o comprimento que era X, eu tenho aqui um comprimento, o meu comprimento que era x0, eu tenho aqui um comprimento igual a x. Então, se eu pegar a diferença entre esse x e esse x0, eu vou ter exatamente esse ΔX, que é a deformação que a mola sofreu. Essa deformação, tá? Então, eu tenho uma mola aqui esticada, aqui é a minha mola, ela vai sofrer uma deformação e vai ter uma força aqui tentando restaurar essa deformação. Enquanto eu estou aqui segurando a mola, pressionando aqui, puxando, ela tá com essa deformação. A partir do momento que eu paro de puxar, ela volta à sua posição inicial devido a essa força elástica. Então ela é uma força restauradora, como eu disse anteriormente. Como é que eu calculo? Através dessa relação aqui, ó. A força elástica é o oposto, tá? Então a força restauradora é uma força que sempre vai ser oposta à aplicação da tua força. Então aqui se eu apliquei uma força para baixo, aqui eu vou ter uma força elástica que vai tender a ir para cima, tá? Que ela vai tender a restaurar a mola para sua posição inicial. Então é calculado como produto entre o oposto da constante elástica, esse K é a constante elástica da mola, e o ΔX, ou seja, a deformação que a mola ou o objeto elástico sofreu. Lembrando aqui que o ΔX é calculado como sendo o comprimento final, ou seja, o quanto eu estiquei, menos o comprimento inicial, o quanto a mola tinha no teu comprimento relaxado, ou seja, sem sofrer nenhuma ação de força que fosse causar uma deformação nela. E é interessante que essa constante elástica é uma constante característica do material que compõe a mola. É uma constante característica da borracha, por exemplo. Ou seja, é essa constante que vai me dizer o quanto eu consigo deformar ou não o meu objeto, ou seja, o quanto eu consigo alongar ou não. Quanto maior for essa constante elástica, K, então vou colocar aqui para vocês, o K é a nossa constante elástica. Quanto maior o valor dessa constante elástica, mais difícil é deformar o objeto, ou seja, produzir uma deformação, você conseguir esticar ou até mesmo comprimir uma mola. Experimentalmente, dá para encontrar a constante elástica através de um gráfico. Pense o seguinte, isso daqui, pessoal, força elástica é uma variável, né? Ela varia conforme aumenta ou diminui aqui a minha deformação. Então, se eu pressiono ou se eu puxo, então a força elástica ela vai ser proporcional à força que eu aplico na minha mola ou na minha borracha, no meu objeto elástico, no caso. Então, esse K aqui é uma constante, então eu tenho uma variação aqui, força pela deformação. Isso daqui é uma função do primeiro grau, pessoal. Então, uma função do primeiro grau, o gráfico é uma reta, né? E como é que eu encontro aqui o valor de K? Então, se eu pensar aqui só em módulo, tá? Só em módulo, a força elástica vai ser igual a K vezes o nosso X. Sem contar a deformação, sem contar o nosso ΔX. Então, pensando aqui, ó, como é que eu encontro a força elástica? Isolando aqui o K, vai ser a força elástica dividido por X. Que é exatamente aqui, ó, esse valor aqui, com relação a esse ângulo, é a minha força elástica. Cateto oposto. Esse valor aqui é a minha
o meu alongamento, né? Cateto adjacente. Como é que eu faço cateto oposto por cateto adjacente lá em trigonometria? Tangente, né? Então a tangente do ângulo θ vai ser igual a força elástica dividido pelo alongamento da mola, x. Ó, que é exatamente quem? A constante. Então o que é que eu posso dizer? Olhando para esse gráfico, a constante elástica K de deformação da mola de qualquer objeto elástico vai ser numericamente igual à tangente do ângulo θ aqui, formado entre o gráfico da força elástica e o ângulo entre o eixo ΔX aqui, o eixo do alongamento da minha mola. E isso é característica da força elástica. Então, mais um tipo de força para coleção. Vamos para o próximo tipo de força. O próximo tipo de força que nós temos é a força de atrito. Também é uma força de contato entre superfícies. Tá? Só vai existir atrito se eu tiver contato entre duas superfícies. Ok? E ela também, pessoal, é uma força de oposição ao movimento ou a tendência de movimento. Como assim a tendência de movimento? O que é que acontece? Vamos fazer um exercício mental. Você está lá na sua casa e quer empurrar a sua geladeira. Se você chegar lá e empurrar de forma leve, você vai conseguir movê-la? Eu acho que não. Não vai conseguir movê-la nem tão simples assim. Você vai conseguir movê-la conforme você empurra essa geladeira. Então tem aqui a minha geladeira e eu vou empurrar. O que é que vai acontecer? Empurrei para a direita, ela não se move, ela não se moveu. Por que ela não se moveu? Porque é claro que tem que ter uma força ali que vai anular a força do teu empurrão. Então eu tenho uma força para cá, para a esquerda, que é uma força de atrito. Porque a geladeira está em contato com a superfície, está em contato com o piso da tua casa. Então ela não vai se mover. Mas se eu aumentar essa força, o que é que vai acontecer? Se a geladeira não se mover, é porque a força de atrito ali está anulando a força que tu aplicou. E se eu empurrar cada vez mais de modo a conseguir mover a geladeira? Então você vai fazer o que acontece aqui, ó. Então, quando está na iminência do movimento, ou seja, quando você faz tanta força que a geladeira quer começar a se mover ou vai começar a se mover, então a força de atrito atinge seu valor máximo. Nesse momento, a força de atrito atinge o seu ápice. E nesse momento, a gente chama a força de atrito como sendo força de atrito estático máximo. Ou seja, é um atrito que mantém o móvel parado e ele é máximo. Tá? Então, essa força de atrito estática máxima a gente pode calcular. Por quê? Antes da força de atrito estática máxima, ela simplesmente vai se anular com a força aplicada para tentar mover o corpo. Então, se eu aplico um corpo com uma força de 10 newtons e ele não se move, é porque tem uma força de atrito atuando no sentido contrário, e sempre o sentido vai ser contrário à tendência do movimento, que vai anular a minha força. Como eu apliquei uma força de 10 newtons em módulo, ele vai devolver no sentido contrário a mesma força de 10 newtons em módulo. Mas se eu for empurrando, se eu for aumentando a força cada vez mais até ele querer começar a se mover, nesse momento eu tenho a força de atrito estático máximo. E nesse momento eu consigo calcular para qualquer corpo que está numa superfície com atrito, qual é a força de atrito estática máxima que ele pode suportar antes de se mover. Como é que a gente calcula? Através dessa relação aqui, ó. A minha força de atrito estática máxima é o coeficiente de atrito. Isso daqui a gente lê como mi, é uma letra grega que a gente lê e se pronuncia mi, como se fosse a letra M do nosso alfabeto. Vezes o Fn. Lembrando, pessoal, quando nós vimos lá alguns tipos de força, o Fn é a nossa força normal. Então, para qualquer objeto que está em uma superfície que possui atrito, eu posso calcular a força de atrito estático máximo como sendo o coeficiente de atrito estático multiplicado pela força normal, tá? Então, esse coeficiente de atrito estático, esse μ, ele é característico do material de que é feito o piso, de que é feito o objeto. Então, ele é característico do objeto que você está tentando mover. Então,
Cada material tem o seu coeficiente de atrito específico. É um valor tabelado, mas não necessariamente ele precisa ser mostrado na questão. Ele simplesmente pode pedir para você calcular essa força de atrito estático. Esse coeficiente de atrito estático, no caso. Tá? E o que acontece quando ele entra em movimento? Ele perde o atrito? Não. Você pode fazer um experimento simples também na tua casa. Chega na mesa, coloca um objeto e empurre. Depois pare de empurrar. Ele vai se mover. Claro, se for um objeto com massa pequena, com atrito pequeno, você vai conseguir mover ele com facilidade. Ele vai se mover e depois ele para. Mas por que ele parou? Porque tem uma força de atrito também relacionada ao movimento. Se a superfície possui atrito, se o atrito não é desprezível, ele vai ficar sujeito à força de atrito dinâmico ou atrito cinético, tá? Como é que eu calculo essa força de atrito dinâmico ou atrito cinético? Também através da mesma relação. Força de atrito dinâmico, coeficiente de atrito, só que dinâmico agora, vezes a força normal, tá? O coeficiente de atrito estático máximo, ele vai ser maior que o coeficiente de atrito dinâmico. Como a força normal aplicada em um corpo, numa mesma superfície, no mesmo plano, é sempre o mesmo valor, então, se o meu coeficiente de atrito estático é maior que o meu coeficiente de atrito dinâmico, então a minha força de atrito dinâmico é menor que a minha força de atrito estático máximo, mas ela ainda está atuando, e se você cessar a sua força ao empurrar um objeto, ele também vai parar com o tempo, certo? Então isso quer dizer que o coeficiente de atrito dinâmico ele é menor que o coeficiente de atrito estático. Com isso nós terminamos aqui a apresentação dos tipos de força. E agora vamos fazer algumas aplicações com essas forças aí para nos auxiliar, ok? Vamos olhar aqui o gráfico da força de atrito. O que acontece aqui, ó? Uma geladeira em repouso, que eu tenho um gráfico, força de atrito em função da força aplicada. Então, empurrei um pouquinho, continue em repouso, só que aí a força que eu gerei vai se anular com a força de atrito estático. Empurro mais um pouco, ou seja, aumento a força com que eu estou empurrando o objeto. A força de atrito estático máximo também aumenta e anula. Já que na iminência do movimento, eu vou ter a minha força de atrito estático máximo. A minha força de atrito estático máximo. Tá? E aí, quando ele começa a se mover, teve movimento, essa força de atrito cai para um valor menor, que é o nosso atrito cinético, e esse valor permanece aproximadamente constante enquanto você manter aquela força com a qual conseguiu deslocar o teu objeto. E aí, se você cessar, obviamente o objeto vai parar, e aí para você mover o objeto, você vai ter que mais uma vez vencer a força de atrito estático máximo. Então, com isso, nós fechamos as forças. Vamos agora às aplicações, a algumas aplicações. A primeira aplicação que eu tenho vai envolver força-peso e vai envolver a força normal, que é a dinâmica no elevador. Quem aqui já não pegou um elevador, enquanto o elevador subia, você não sentiu um peso maior nas suas pernas, não é na tua superfície de contato, ou seja, no chão do elevador, você sentiu como se você estivesse sendo puxado para baixo. Da mesma forma, quando o elevador desce, você se sente um pouco mais leve, como se você quisesse se soltar ali do piso. Isso porque existem algumas considerações que nós devemos fazer, e isso que vocês sentem, isso que nós sentimos ao andar de elevador, é o que nós chamamos de peso aparente. Se tivesse uma balança no piso do elevador que me disse força, então quando você está no piso do elevador e o elevador está parado, a força que vai estar lá mostrando no piso do elevador seria a força-peso, que está equilibrando a força normal que nós temos do contato do nosso corpo com o piso do elevador. Então, quando o elevador está em repouso ou no movimento retilíneo uniforme, a força normal é igual à força-peso. Então, se tiver uma balança no piso do elevador, você vai ver lá o valor indicando
o peso do teu corpo. Mas, se o elevador começa a subir acelerado, você vai sentir uma diferença e você veria lá na balança uma diferença nessa medição de força, que não seria mais a força-peso, seria um novo peso conhecido como peso aparente. Isso é muito cobrado em questões de vestibulares, geralmente pelo menos uma vez ao ano aí em algum vestibular do Brasil vai ter algo relacionado a isso. Então, prestem bem atenção. Como é que a gente vai fazer? Vamos fazer 4 análises. A primeira análise, o elevador subindo acelerado. Então, vou ter uma velocidade para cima, vou ter uma força normal para cima e a minha força resultante também vai estar atuando para cima. O que é que acontece nesse caso? Força normal é maior que o peso. E aí, utilizando a força resultante, lembrando que as forças atuantes aqui no teu corpo é a força peso para baixo e a força normal para cima. Então, a força resultante é a normal, que está para cima, menos o peso. Então, isolando a força normal, já que a força normal vai ser a força que vai ser mostrada lá na balança, que é com relação ao peso aparente, então como é que eu posso fazer? Isola a força normal, seria o peso mais a força resultante. Só que lá pela segunda lei de Newton, força resultante é igual ao produto da massa vezes a aceleração. E a força peso, conforme nós vimos anteriormente, é a massa vezes a aceleração da gravidade. Então eu posso substituir o peso por mg, posso substituir a força resultante pela massa vezes a aceleração do sistema. E aí eu posso isolar a massa, que é a mesma, isso daqui eu estou fazendo a análise para uma mesma pessoa em um elevador. E aí a força normal, que é a força que vai ser mostrada lá na balança, é igual a massa que multiplica a aceleração da gravidade somada com a aceleração do sistema. Então é claro que se você aumenta aqui a aceleração, é uma soma, o que é que você vai sentir? Você vai sentir um peso aparente maior. A força normal, lida lá na balança, vai ter um valor maior do que se o elevador estivesse parado. Então essa daqui é a nossa primeira situação. Então sempre que você tem um elevador subindo e acelerado, basta que você multiplique a massa pela soma das acelerações e você vai ter o nosso peso aparente, o que nós chamamos de peso aparente. Agora, se o elevador está descendo acelerado, o que é que acontece? Velocidade para baixo, nós temos o peso atuando para baixo e nós temos uma força resultante também atuando para baixo. O que é que acontece? O peso vai ser maior que a força normal, né? Porque a força resultante está atuando para baixo devido a essa aceleração para baixo. Então, a força resultante, nesse caso, vai ser o peso menos a força normal. Então, a força resultante aqui, isolando agora a força normal vai ser o peso menos a força resultante. E pela mesma ideia, força-peso, massa vezes a gravidade, força resultante, massa vezes a aceleração. E aí a força normal vai ser a massa que multiplica a subtração da aceleração da gravidade com a aceleração do sistema do elevador. Então é por isso que quando o elevador está descendo, nós nos sentimos mais leve. E o peso aparente, que seria mostrado numa balança de medir forças, nesse caso, seria um peso menor do que o que acontece quando você está parado. Se o elevador estiver subindo, só que retardado, ou seja, o elevador está começando a parar, não é? Que é quando nós vamos ter o seguinte, uma velocidade para cima, um peso para baixo, uma força normal para cima, só que a força resultante agora é para baixo, ou seja, ele está subindo, só que ele está sendo retardado, ele está parando aos poucos. Nesse caso, a análise é a mesma do elevador descendo acelerado. Então é a mesma análise aqui, ó. Essa análise aqui, que a gente vai chamar aqui de 1, é a mesma análise que nós vamos ter aqui também, que nós vamos chamar de 1. Então, o que é que acontece? Força resultante vai ser o peso menos a força normal, já que a força resultante vai estar para baixo, no caso, fazendo o isolamento da força normal, a mesma ideia, o peso menos a força resultante, colocando aqui o M em evidência, nós colocamos e chegamos aqui
que é o mesmo que aqui para o elevador descendo acelerado. Então, tanto faz ele descendo acelerado ou ele subindo retardado. A análise é a mesma. É a massa que multiplica a subtração da aceleração da gravidade menos a aceleração do sistema. Vale chamar a atenção aqui que a aceleração do sistema tem que ser menor ou igual que a aceleração da gravidade. Já se o elevador está descendo retardado, ou seja, ele está descendo, só que ele está começando a parar para que o elevador pare e você desça do elevador. A análise é a mesma daqui, ó. Essa mesma análise do elevador subindo acelerado. A análise aqui é a mesma também para o elevador descendo retardado. Por quê? A força resultante vai estar para cima. Então, quando a força resultante está para cima, eu faço a mesma análise desse peso aparente. Quando a força resultante está para baixo, eu posso fazer também a mesma análise desse peso aparente. Então é muito simples, gente. Subindo acelerado, ou então força resultante para cima, você vai somar as acelerações, multiplicar pela massa e vai ter o teu peso aparente. O elevador está descendo acelerado ou subindo retardado, ou seja, força resultante para baixo, atuando para baixo, você vai subtrair as acelerações. Vai subtrair a aceleração da gravidade e vai subtrair a aceleração da gravidade pela aceleração total do sistema. Uma outra aplicação, pessoal, é em polias e roldanas. E aí essas polias são muito usadas, principalmente na construção civil, quando você quer subir um objeto a andares que estão mais altos, ou até mesmo nos próprios elevadores. Nós usamos polias e roldanas para os elevadores. Então, qual é a função das polias ou roldanas? Elas vão auxiliar no equilíbrio ou no transporte de corpos e de seus pesos. Então, a polia e roldana tem essa função, ok? Em alguns casos, a função é mudar a direção e o sentido da força. Então, polia vai sempre mudar a direção e o sentido da força. É o que você pode ver aqui nesse exemplo A. Então, tem aqui uma polia, e aí o cara puxa isso para baixo, e aí a força vai mudar aqui, direção e sentido. É uma força vertical para baixo quando ele puxa, chega na polia e ela muda de direção e sentido. A direção vai ficar horizontal para direita. No exemplo B, o que é que acontece? Mesma coisa, o cara puxa, ele vai exercer uma força vertical para baixo. O que é que a polia aqui vai fazer? Vai transmitir essa força, vai transferir e ela vai ficar vertical para cima. Então a função das polias e das roldanas é justamente mudar a direção e o sentido. E às vezes mantém ou não a intensidade da força tensora aplicada. E aí nós vamos ver quando isso vai acontecer. Quando é que vai manter e quando é que não vai manter. As polias podem ser fixas ou móveis, tá? Então as fixas, o que é que vai acontecer? A aceleração permanece a mesma. Ou seja, a força aplicada aqui gera uma aceleração que é transmitida na mesma proporcionalidade. Só que móveis, o eixo pode apresentar movimento. E se ele apresenta movimento, ele vai produzir módulos de acelerações diferentes. Então, o que acontece aqui nesse exemplo C? Essa polia é móvel, então eu posso puxar e ela vai se mover junto com a força que eu aplico. E aí ela vai conseguir reduzir a força necessária para elevar esse caixote. É o que acontece com essa polia aqui no exemplo D. Essa é fixa, essa não se move, mas essa consegue mover o eixo. Então, se eu tenho uma polia que ela é móvel, eu consigo reduzir a força necessária para eu suspender, para eu levantar ou até mesmo para eu mover um objeto qualquer. Então, agora vamos ver cada um dos tipos. A polia fixa. Elas estão presas em um suporte fixo, rígido, que possibilita apenas um movimento de rotação e não de translação, ou seja, ela vai simplesmente rodar ali em torno do próprio eixo para que você consiga transferir a direção e o sentido da força. Então, com o uso desse tipo de polia, vai ser modificada a direção e o sentido da força tensora, mantendo-se a intensidade. Ou seja, se eu aplicar uma força de 10 newtons,
ela simplesmente vai ser transferida, vai mudar a direção e sentido apenas, mas a intensidade vai ser a mesma. Já a polia móvel, elas possuem mobilidade. E aí, com isso, elas vão conseguir modificar a intensidade da força, reduzindo o deslocamento do corpo movido. Então, essas polias móveis aqui, elas me ajudam a levantar, a elevar com mais facilidade um objeto que tem um certo peso. Então, se a polia fosse fixa, eu teria que colocar a força real para levantar esse objeto, para suspender. Com a polia móvel, não, eu posso reduzir essa força. E o quanto eu posso reduzir essa força? Com a associação de polias. Então, quando eu tenho várias polias aqui, ó, móveis, quanto maior for o número de polias móveis, menor vai ser a força necessária para eu suspender um objeto. Nesse caso, como é que eu posso calcular? A tração através dessa relação. O peso do objeto dividido por 2 elevado a n, onde n é o número de polias móveis. Tá, pessoal? Então isso quer dizer o quê? Que quanto maior for n, se eu tiver 2 polias móveis, 2 ao quadrado dá 4. Ou seja, eu divido o meu peso por 4. Eu divido a força necessária por 4. Se eu tiver 3 polias móveis, 2 ao cubo dá 8. Então eu divido por 8 a força necessária. Então quanto maior o número de polias móveis, melhor, ou seja, eu vou precisar de menos força para levantar o peso de um objeto, para suspender um objeto. Então, quanto maior o número de polias móveis, eu estou chamando a atenção para isso. As polias têm que ser móveis, tá? Porque às vezes a questão dá uma polia fixa e 3 móveis. Ela pergunta qual é o valor da força necessária para mover. Aí o que é que acontece? O aluno costuma levar em consideração a polia fixa também. Aí ao invés de dividir por 2 elevado ao cubo, devido a 1, 2, 3 polias, o que é que ele faz? Ele eleva a quarta, porque ele, por engano, considera a polia fixa. Então, nesse cálculo aqui de reduzir tensão, de reduzir tração aplicada num objeto, ele só é levado em consideração para as polias móveis. Se a polia for fixa, ele só vai mudar a direção e sentido. Se a polia for móvel, ele vai reduzir o valor necessário dessa força aplicada. Bom, nessa última parte nós vamos falar do plano inclinado. O plano inclinado ele tem uma característica muito importante, que é nós sabermos fazer a decomposição da força-peso. Porque um plano inclinado é um plano que tem um certo ângulo de inclinação com relação à nossa linha horizontal, o piso horizontal. Então, esse plano inclinado vai ter, um bloco nesse plano inclinado vai ter as seguintes forças. Força normal, perpendicular à superfície, é o que consta aqui, pessoal, e uma força peso sempre apontando na vertical para baixo. Cuidado para não querer colocar a força peso aqui, ó. Que é o que muitos alunos costumam cometer esse erro. Força peso na vertical para baixo. E lembrando que eu posso aqui definir um sistema de coordenadas. Um eixo X, no caso aqui um eixo Y e aqui um eixo X. E a partir daí eu posso fazer a decomposição da minha força-peso. Por quê? A minha força normal já está aqui na direção do eixo Y. Então tá ok. Já a minha força-peso, ela não está nem na direção de X, nem na direção de Y, mas sim numa composição entre essas duas direções. E aí, para fazer essa decomposição, nós vamos pensar o seguinte aqui, ó. Imagine um bloco que está descendo com uma certa aceleração, possui uma força normal. Então aqui, colocando aqui, ó, o eixo Y e aqui o eixo X. Então, vai ter aqui, ó, o meu peso vertical para baixo, só que o eixo Y não é na vertical para baixo, não é? Está em outra direção. Bom, e aí o meu peso eu posso fazer a decomposição. Primeiro, por uma semelhança de triângulos, esse ângulo alfa eu posso transferir para cá. E se vocês prestarem atenção, eu vou ter o peso vertical para baixo, vou ter um peso
na direção X e vou ter um peso na direção Y, que eu posso transferir para cá, que o meu PY, e fecho o meu triângulo retângulo. Esse ângulo aqui, pessoal, também mede alfa. É só a gente pensar que esse PY aqui e esse PY aqui são retas paralelas. E esse P aqui é a reta transversal. Esses dois ângulos são alternos internos. Ângulos alternos internos são congruentes. Então vamos fazer agora a decomposição da força-peso. Então já uma imagem mais enxugada, só com os vetores Px, o vetor peso e o vetor PY, que eu fiz a translação dele para aqui, para fechar o meu triângulo retângulo. Então, pelas relações métricas, pelas relações trigonométricas no triângulo retângulo, o seno do ângulo alfa é o quê? Cateto oposto, que é o Px, pela hipotenusa, que é o módulo de P. Então, desse caso aqui, ó, no plano inclinado, o meu peso no eixo X vai ser o módulo do peso do bloco ou do objeto multiplicado pelo seno do ângulo de inclinação. Lembrando que alfa e alfa são iguais e esse alfa é o ângulo de inclinação do plano inclinado. Do mesmo modo, eu posso calcular o cosseno de alfa desse ângulo aqui no triângulo retângulo. O cosseno é cateto adjacente e o cateto adjacente é PY. Então, o módulo de PY dividido pelo módulo da força-peso. E aí, fazendo as contas, eu chego à conclusão que o peso no eixo Y é o módulo do peso vezes o cosseno de alfa. Certo? E com isso eu posso fazer a decomposição. Isso vai ser muito útil quando você precisar calcular aí os valores de força resultante, de aceleração. Então você sempre vai ter que fazer uma decomposição nos eixos. E aí fica a dica. A melhor maneira de fazer a decomposição é fazer o eixo Y coincidir com a força normal e fazer o eixo X coincidir com o plano inclinado, com a inclinação desse plano. É a melhor maneira de você fazer essa decomposição. Você pode fazer de uma outra maneira também, só que não é recomendado, tá? E por fim, pessoal, se eu tiver um bloco que é abandonado sozinho sobre um plano inclinado sem atrito, ou seja, ele está no plano inclinado e eu simplesmente solto, o que é que vai acontecer? A força resultante, pela segunda lei de Newton, é o produto da massa vezes a aceleração. Só que nesse caso, a força resultante, o bloco vai descer, o bloco desce assim, né? Em direção ao solo, a força resultante vai ser exatamente o peso do bloco no eixo X, que é igual ao produto da massa vezes a aceleração. E o peso no eixo X é o módulo do peso, da força-peso do bloco, que não muda, é mg, vezes o seno de alfa. Então, a força resultante, que é igual a massa vezes a aceleração, vai ser igual a massa vezes a aceleração da gravidade, que é o valor do peso P, do peso do bloco, vezes o seno de alfa, que é o ângulo de inclinação. E aí, nesse caso, a aceleração do sistema, quando o bloco é lançado numa superfície sem atrito, a partir do repouso, vai ser a aceleração da gravidade multiplicado pelo seno de alfa, onde alfa é o ângulo de inclinação do meu plano inclinado. Então vocês vão ver nas questões de aplicação que essas análises vão ser bem importantes para a gente. Então com isso nós fechamos a parte de leis de Newton e aí nos próximos capítulos, nas próximas aulas, nós vamos resolver algumas questões. Fechou, pessoal? Então é isso. Obrigado pela atenção e até uma próxima. Valeu!